Quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Isso, as crianças estão liberadas para as salinhas. João capítulo 8. Eu quero ler alguns versículos, tá, irmãos? Verso 31 em diante. João 8, 31. Quem achou pode dizer amém. Vamos ler então. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendências de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse,
eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, esta é a tua palavra. Que relato maravilhoso temos aqui. Eu te louvo, eu peço que o Senhor nos fale com poder, com graça. Eu me humilho diante de Ti. Reconheço, Pai, que eu sou apenas um vaso nas mãos do Senhor. Nada mais, dependemos do Senhor. Fala com a Tua igreja, edifica a Tua igreja, o Teu povo. Que a Tua vontade prevaleça, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. E que todo pensamento seja levado agora, cativo à mente de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Irmãos, na verdade, eu ia ler só 2 versículos, tá? Mas eu fiquei incomodado de a gente ler, porque tem gente que fica muito tempo sem ler a Bíblia, só lê aqui no domingo, e aí às vezes a gente lê 1 ou 2 versículos, então agora você teve a chance de ler um pouco mais, né, de ser exposto às Escrituras, tá? A qual a gente vai aqui falar um pouco. No domingo retrasado, eu tive trazendo aqui uma mensagem, até porque nós estamos aí no mês, né, da família, como o pastor mesmo mencionou. Dia 25 foi considerado aí o Dia Nacional da Adoção. E eu trouxe uma mensagem falando sobre o Evangelho de Deus e o mistério da adoção. A gente falou em Romanos, falou em Efésios, e aí a gente viu também que nenhum ser humano, ele nasce como filho de Deus. Ninguém nasce sendo filho de Deus, que essa é uma condição que Deus, ele atribui a quem crê em Jesus e que o recebe, ou seja, ele dá o poder de se tornarem filhos de Deus, está lá em João capítulo 1, versículo 12, então ninguém, por uma questão natural, por nascimento, nasce filho de Deus. E a gente viu algumas coisas, a gente viu que o Pai, Ele nos recebe com graça, é Ele que nos adota, não somos nós que tomamos a atitude de se tornar filhos, mas é Deus que nos recebe. Deus toma uma atitude de adoção para conosco, quando ainda éramos pecadores. E outra coisa que a gente também percebe é que o Evangelho, ele não se trata apenas de perdão. Deus não é aquele Deus que nos perdoa e agora está tudo bem, viva a sua vida, e Ele vira as costas e está tudo ok. Não, Ele nos dá e nos traz pertencimento. Nós somos adotados, nós fazemos parte da família de Deus. Deus constitui uma família, e aí nós temos agora pertencimento. Você pertence à família de Deus. Isso em Jesus, por causa de Jesus. Deus não apenas salva os pecadores, Ele os adota como filhos, tá? E essa é uma verdade tão importante que ela muda a forma, a nossa cosmovisão, a nossa forma de ver o mundo, de entender as coisas e até mesmo o nosso relacionamento com Deus. Veja bem, nós não somos apenas servos que obedecem ordens, mas nós somos filhos que vivem diante do Pai. Nós somos filhos. Não somos apenas gente fazendo as coisas para Deus, fazendo as coisas para Cristo, fazendo a obra de Deus. Não, nós somos chamados para permanecer nele e para viver a sua palavra. Ele nos chamou e Ele nos capacitou para isso. Ele nos deu o seu Espírito que habita em nós para que pudéssemos viver em obediência a Ele. Isso é graça. E aí hoje, por isso, eu quero continuar aqui dentro dessa mesma trilha, nesse mesmo caminho, mostrando aqui o discipulado verdadeiro. O que acontece depois que você é adotado? O que se espera do discipulado, desse viver em Cristo? Então eu posso dizer aqui que dentro desse texto que nós lemos, os 2 primeiros versículos, os versículos 31 e 32, eu entendo aqui 4 coisas, e eu separo aqui em 2 blocos. São, primeiramente, 2 condições em relação ao discipulado, à adoção, e 2 consequências que resultam dessas 2 condições. E aí aqui em João 8,
a gente vai ver aqui, aí fica uma pergunta, né? Como que um filho verdadeiro vive? Como que ele se parece? Na prática, a vida de alguém que agora pertence à casa do Pai. Como que nós vivemos? Jesus, aqui nesse texto, ele está em Jerusalém. A gente foi até o final, a gente vê que ele estava no templo. Porque depois pegam em pedras, Jesus se oculta, sai do templo. Ele está em Jerusalém. E é interessante, alguns estudiosos eles chegam a dizer, o evangelho de João, ele não é considerado um evangelho sinótico, que seria semelhante aos outros três. Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são escritos da mesma ótica, da mesma perspectiva, da mesma visão. E o evangelho de João não. O evangelho de João, ele tem uma outra perspectiva, uma outra visão. Então podemos dizer que ele tem aí o máximo que ele de perspectiva relacionada aos demais evangelhos é coisa de 10% apenas. Então nós temos muita coisa inédita relacionada aos outros três evangelhos. E aqui essa conversa, esse relato aqui, ele é completamente inédito. E é interessante que o evangelho de João, ele traz o ministério de Jesus, não aquele momento popular, onde ele está ali fazendo muitos milagres e as multidões o seguindo e querendo obter vantagem em relação a isso. Não, aqui nós já enxergamos já o ministério da oposição, onde começam a surgir vários opositores a Cristo, e isso é proposital, porque era lícito que o Filho do Homem fosse traído e entregue nas mãos dos pecadores, para que ele morresse, fosse crucificado, para que ele pudesse ressuscitar. Isso já era plano de Deus. E é dentro desse cenário onde Jesus já contestado, já haviam ali contestado, acusado, aqui ele está lidando com uma elite religiosa. Nós estamos falando de judeus que eram estudados, fariseus, saduceus, escribas, pessoas que eram, os escribas eles eram copistas, as pessoas responsáveis por copiar e escrever as escrituras. E havia uma tradição, uma ortodoxia tão rigorosa, porque se eles errassem alguma letra, alguma palavra, eles rasgavam todo o manuscrito e tinham que iniciar novamente. Então era um povo rígido com as escrituras, rígido com a lei, e eram eles que estavam se opondo a Jesus aqui nesse momento. E aí no meio disso, João, ele fala no versículo 30. O contexto aqui antes. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Olha que coisa interessante. E aí a gente lê o restante aqui todo, né? Ditas estas coisas, muitos creram nele. Se a gente parasse aqui o texto, lesse até o versículo 30, e a gente não tivesse mais conhecimento de nada, a gente poderia dizer, pronto, está resolvido. As pessoas creram. Jesus falou e todo mundo, muitos creram, acreditaram, então estão salvos, está tudo certo. Só que o texto ele não para por aí. Jesus ele dispara alguns confrontos, e aí ele aprofunda, ele pressiona, e aí ele expõe, e aí ele diz que o ser discípulo, o que é você ser discípulo? Ele diz para essas pessoas que creram e que acreditaram, esses muitos que o texto fala, que creram nele, ele diz assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ele confronta. Ou seja, crer é só o início, é só o começo de tudo. Ele fala para os judeus que creram nele, e aí a gente descobre que só crer não é suficiente, só acreditar não basta. Existem condições,
E há consequências desse discipulado verdadeiro. O discipulado verdadeiro não é uma performance religiosa para conquistar um lugar na casa. Ele é a evidência de que pela graça agora nós pertencemos a essa casa. Ele não é só uma evidência, ele está só transparecendo aquilo que já aconteceu, que agora você é da casa. Não permanecemos para merecer a adoção, nós permanecemos porque fomos alcançados pela verdade e trazidos para perto de Deus. O que é condição? Condição é uma circunstância, uma hipótese imposta para que um fato se realize ou não se realize. Na sintaxe dentro dos textos aparece o termo se, caso, desde que. Por exemplo, se você estudar, será aprovado. Qual que é a condição para ser aprovado? Estudar. E aqui Jesus fala, se vocês permanecerem na minha palavra. Ele falou para quem creu. Se existe condição. E aqui tem a consequência. Consequência é o efeito ou o resultado que surge a partir de uma condição ou de uma causa. Ou seja, é o resultado. A consequência é o resultado. Então a primeira condição aqui, como eu falei, separada aqui em 2 blocos. Dentro do primeiro bloco, a primeira condição é crer em Jesus. Primeiro ponto. É crer. A gente vê isso aqui e acontece. Primeiro, acreditar, crer. O texto ele começa assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. João 8:31. A primeira condição é muito clara, é fé em Jesus. Nós precisamos ter fé em Jesus. Nós precisamos acreditar. Sem fé em Cristo, não existe discipulado cristão. Sem fé em Jesus, não existe igreja. Não tem como ter igreja sem fé em Jesus. Existe no máximo, talvez, um moralismo religioso. E a Bíblia ela é bem direta em relação a isso. Ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aí aqui já aparece a primeira tensão, né? Porque nem toda a fé é igual. E João, ele usa o mesmo verbo crer. Irmãos, o verbete utilizado aqui, original, no texto, ele é encontrado em diversas situações. Esse termo crer aqui. Ele fala desse crer tanto de uma forma superficial, como em momentos em que é real. Então, o que diferencia o termo é o contexto. É o contexto em que ele é empregado. E esse contexto, a gente enxerga esse resultado. A gente não consegue dizer quem de fato tem fé ou não tem. Deus é que sabe do coração das pessoas. Mas aqui em João 8, Jesus está falando com pessoas que creram. E o mesmo termo usado para essas pessoas que creram, é o mesmo usado para, por exemplo, Nicodemos que creu, o cego que acreditou, que creu. É o mesmo termo usado em João capítulo 1, versículo 12, que aqueles que creram deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É o mesmo termo. Só que essas pessoas aqui, especificamente em João capítulo 8, Jesus fala para as pessoas que creram nele, mas olha o tipo de pessoa que era. Pessoas que eram escravas do pecado. Versículo 34 que nós lemos. Pessoas que querem matá-lo. Versículo 37, versículo 40. Pessoas que Jesus fala que são filhos do diabo e que não são filhos de Deus. Creram no seu nome. Pessoas que
mentem. Versículo 55 aqui do capítulo 8 que nós lemos. E por fim, são pessoas que pegam em pedras para tentar apedrejar Jesus. São essas pessoas que creram no seu nome. Está aqui o texto, nós lemos, você leu junto comigo. Por isso que eu quis ler tudo. É esse tipo de gente que acreditou em Jesus. E aí Jesus é bem direto e fala com essas pessoas. Que tipo de fé é essa? Será que é uma fé de impacto? É uma fé momentânea? É a fé do uau, que mensagem? Uma fé, que milagre impressionante. De repente aqui, se a gente começar a orar, e pessoas enfermas, e aí de repente Deus operar um milagre aqui, e paralíticos começarem a andar, cego começar a ver, muitas pessoas de repente acreditam, e às vezes a fé só fica naquilo. A fé do milagre. Mas ela não produz rendição, ela não gera arrependimento, não muda o rumo da vida. E aí é dentro dessas premissas que a gente descobre, a gente sabe então que é possível você admirar a teologia de Jesus. É possível você gostar da ética de Jesus. Olha que homem incrível. Existem até livros trazendo Jesus com algumas profissões, como professor, como psicólogo. Você pode até gostar, você descobre então, a partir dessas premissas, que é possível você admirar Jesus, gostar do estilo dele, da metodologia dele, das parábolas dele, se emocionar com a cruz e ainda assim não ser discípulo de Jesus. Isso é possível. A gente descobre que é possível aqui por esse texto que nós lemos. A gente tem um exemplo no Antigo Testamento. Eu acho tremenda a palavra de Deus, as Escrituras, porque ela não esconde, ela não passa a mão, ela denuncia, ela conta, ela diz as coisas. E a gente tem o caso de Gideão. Pensa num juiz de Israel, um homem chamado Gideão, muito pregado aí nas campanhas neopentecostais. Gideão e os seus 300 homens. Oh, que homem de fé. Coloque a sua esponja aqui, Deus vai responder a sua oração. Tremendo, legal, irmãos, é tremendo. O que acontece é maravilhoso. Deus livra o povo dos midianitas. Deus usa aquele homem, um homem medroso, um homem... E Deus o capacita. E você vê que de fato é Deus, porque Ele consegue convocar Israel. E aí vem aquela galera, aquele povo para guerrear contra os midianitas. E Deus olha assim e fala assim, não, é muito. Mandem embora os que estão com medo. E uma galera vai embora. Aí Deus fala assim, não, ainda é muito. Agora Deus faz um outro teste. Aquele que curvar bebendo água, aí você manda embora. Aqueles que estiverem mais atentos, você mantém. Fica só 300 homens contra um exército de midianitas. E Deus ele faz isso, sabe para quê? Para mostrar que a glória é dele, que quando ele quer fazer, ele simplesmente faz. Já aconteceu lá no acampamento dos sírios, lá, Deus manda um anjo só, e ele dizima o exército. Deus tem poder, ele pode fazer do jeito dele. Mas olhe para Gideão, um homem que teve experiência com Deus, um homem que vivenciou a ação de Deus, ele falou com Deus, Deus falou com ele, Deus o respondeu. E aí no final da vida dele, ali quando ele vence a guerra, e quando traz paz sobre Israel, o povo fala assim, você vai governar sobre nós vamos torná-lo rei sobre Israel. E aí ele diz, com aquela humildade, não, o Senhor é quem governará sobre vocês, eu não vou governar. E aí tudo bem, ali fica daquele jeito, e ele se torna um homem respeitado, e aí ele vai e tem um filho, ele tem vários filhos, mas aí um dos filhos, olha o nome do menino, Abimeleque. A palavra Abimeleque significa, meu pai é rei.
Talvez externamente ele não aceitou a condição de se tornar rei, ele não quis isso para si, mas lá no fundo ele ainda deu um nome para o menino: meu pai é rei. E diz as escrituras que ele ainda faz uma estola sacerdotal, e diz o texto que aquilo foi laço, porque aquilo virou idolatria, laço para Israel, laço para a sua família. Gideão, ele é um retrato de alguém que creu, foi usado, experimentou a obra de Deus, mas ele não permaneceu firme em obediência. A fé inicial foi real, o coração não perseverou na palavra, e o resultado foi idolatria, transvestida de devoção. Isso é um perigo. Isso mostra que não basta você crer em Deus no momento da crise, na batalha, no vale. Não, você tem que continuar crendo em Deus, mesmo quando as coisas começam a melhorar. Você tem que continuar crendo e firme e apegado a esse Deus. O contrário também vale, né? Acredita em Deus quando tudo está bem. E aí quando as coisas começam a piorar e ficar ruim, aí Deus já não serve mais. O verdadeiro discípulo é aquele que continua debaixo da palavra de Deus, depois da vitória, depois da promoção, depois que a multidão aplaude. Ele tem que ficar firme, permanecer na palavra de Deus. E aí, por isso, quando a gente fala que a primeira condição é crer, a gente precisa qualificar o seguinte: não é crer em qualquer Jesus, é crer no Cristo das Escrituras. Não é crer no Jesus psicólogo, no Jesus professor. Não, é o Jesus das Escrituras sagradas. Não é só crer que Ele existe, é crer a ponto de se entregar, de se render, de confiar tudo a Ele. Você vai lembrar daquela cena, se você voltar para trás aí umas 2 páginas da sua Bíblia, em João capítulo 6, Jesus, ele faz um discurso muito duro. E aí ele fala: quem não comer minha carne, não beber meu sangue, não tem vida em si mesmo. E aí sabe o que acontece? Muitos acham o discurso muito duro de Jesus e alguns discípulos vão embora. Simplesmente o abandonam. E aí você chega à conclusão de que muitos creram, ou acreditavam, ou seguiam, enquanto o discurso agradava. Enquanto a palavra, ela massageia. Enquanto está tudo bem. Enquanto a mensagem pregada, ela me traz... Ai, que alívio, que conforto. Olha, eu estava triste, agora eu estou me sentindo acalentado. Mas quando o discurso ficou duro, arrependa-se desse seu pecado, que a custo para você servir a Jesus, o negue-se a si mesmo. Aí as coisas ficaram difíceis para aquele pessoal. Aí eles decidiram abandonar. Eles creram enquanto o evangelho agradava. Quando confrontou, eles foram embora. Então aí que eu te pergunto, a sua fé em Jesus, ela é uma fé de conveniência ou é uma fé de submissão? Fé de conveniência diz: enquanto Jesus me serve, então eu sigo. Aquele povo acreditava, né? Jesus multiplicou pães, estavam ali, querendo mais. A fé de submissão, ela diz o seguinte: mesmo quando ele me confronta, eu permaneço. Eu fico firme. E essa é a primeira condição, crer. Só que Jesus, ele não para nessa condição. Ele acrescenta algo que separa de vez a fé superficial da fé genuína. E aí que a gente entra na segunda condição, que é permanecer na palavra. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aqui no versículo 31, que nós lemos, o primeiro. E a palavra-chave aqui é permanecer.
no grego, ela carrega uma ideia de você ficar, habitar, continuar, permanecer firme sem sair do lugar. Jesus está dizendo o seguinte, que não basta ouvir a minha palavra uma vez, não basta se emocionar com uma pregação, não basta levantar a mão em um apelo, vir para frente chorando. Discipulado verdadeiro, ele se revela na perseverança. Você percebe que Jesus ele coloca um se. Ele coloca aqui uma condicional. Se vocês permanecerem, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, há um tipo de discípulo que é só aparência. Só rótulo. Um tipo de discípulo que não é verdadeiro. Porque se Jesus falou assim, verdadeiramente sereis meus discípulos, existem alguns que são discípulos, mas não verdadeiramente. Parece soa redundante, né? Mas o que faz essa diferença? Não é tanto o que você conhece, não é o cargo que você ocupa, não é o seu trabalho, não é o seu tempo de igreja, não é o seu tempo de batismo, não é o ser batista ou ser assembleiano, não, nada disso. Permanece ou não permanece na palavra de Cristo, é isso. O que faz a diferença é se você permanece ou não permanece na palavra de Cristo. É isso que determina o verdadeiro discípulo. Permanência na palavra de Jesus. Carson, ele comenta o seguinte, ele diz assim, na perseverança, a perseverança é a marca da verdadeira fé, dos verdadeiros discípulos. Ou seja, não é a intensidade do começo que conta, é a fidelidade no caminho. E aí tem um contraste muito forte aqui, irmãos, porque esses judeus que falam que creem em Jesus, mas lá no fundo, eles não suportam a palavra de Jesus. No verso 37, parafraseando aqui, ele diz assim para eles, a minha palavra não encontra lugar em vocês. Olha só que interessante, Jesus ele fala isso para quem creu nele. A minha palavra não encontra lugar. E aí no versículo 43, ele fala, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Esses homens, essas pessoas que ouviram Jesus falando, eles não tinham problema com religião. Eles eram doutores da lei, eles tinham conhecimento da religião. O problema deles é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus. Tem gente que não tem problema de estar na igreja todo domingo. Tem gente que não tem problema em ofertar. Tem gente que não tem problema de participar das escolas bíblicas dominicais. Mas tem problema com a palavra de Cristo. Quando fala que você tem que perdoar. Quando fala que você tem que abrir mão do seu eu. Aí o problema é com a palavra de Cristo. Eles querem um Messias que confirme as suas expectativas e não um Senhor que confronte os seus pecados. Quem permanece na palavra se submete ao que entende. Continua buscando quando não entende. Não troca a palavra de Jesus por opiniões populares. Não negocia a verdade por conveniência. Eu vou ilustrar aqui, pense numa pessoa, alguém que começa bem. Começou na igreja, chegou no culto, se converte, passa pelas águas, se alegra em servir, não perde nenhum culto, está aqui presente em todos os cultos, participante de tudo. Só que quando a palavra de Deus toca numa área que incomoda, perdão, dinheiro, pureza, orgulho, aí ele endurece. Aí ele fica duro. E aí, a partir daí, ele já não se submete mais à Escritura. E aí ele começa a selecionar os textos que lhe convém. O que realmente vale para mim? A gente, acho que mais lá para a década de 90, início de 2000, tinha, não sei se hoje ainda tem, né? Tinha umas caixinhas de promessa,
né? Era só versículos de promessas, coisas bacanas das Escrituras. E aí o pessoal, às vezes, só lia a Bíblia ali, né? Usava aquelas caixinhas ali, aí tirava ali uma promessa, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, é agradável demais, né? Você ouvir, e aí você fecha o coração, né? Se tivesse uma caixinha de imperativos, ou talvez de maldição, aí ninguém ia querer, né? Tirar um versículo lá dizendo assim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Aí já fica difícil. E aí esse é um sinal de que a fé ainda é imatura, ela não está genuína ainda. Ela não foi provada, ela não foi levada ao fogo. Irmãos, a nossa fé, ela é provada. O pastor pregou aqui na quinta-feira, falando de Abraão, e Abraão teve a sua fé provada. Não porque Deus queria saber o que Deus sabe de tudo, mas a nossa fé, ela precisa ser provada para amadurecer. Nós amadurecemos. A nossa fé, ela precisa amadurecer. A fé genuína, ela é progressiva. Quando Jesus fala da fé, você pode ver que ele usa o exemplo do grão de mostarda, né? Ele compara a fé com o grão de mostarda. Ele poderia falar do grão de areia, mas por que ele fala do grão de mostarda? Em outra feita, em outra parábola, Jesus fala que esse grão de mostarda, quando ele é semeado e quando ele cresce, ele se torna uma das maiores hortaliças. O que Jesus está dizendo é que a fé, ela se move, a fé, ela é progressiva, ela amadurece, ela germina e ela cresce. O grão de mostarda não deve permanecer grão para sempre, ele deve virar uma hortaliça. A nossa fé, irmãos, ela precisa ser cultivada, ela precisa amadurecer, ela precisa brotar e crescer. Resumindo aqui as duas condições. Primeira, crer em Jesus, fé em Cristo, não apenas fé em um Jesus genérico, que eu moldei da minha cabeça, esse Jesus é o que me agrada. Não. E aí a gente tem aqui uma aplicação importante. Crer em Cristo não é apenas aderir a uma mensagem, é ser recebido por Deus numa nova relação com Ele. Nós temos relacionamento, porque o Evangelho ele não nos oferece apenas o perdão, ele nos dá pertencimento, como a gente falou aqui no início. E isso vem de encontro com o tema de adoção. A gente faz parte, nós somos família e a nossa fé ela começa a ser trabalhada. O discípulo ele não é apenas alguém que frequenta ambientes de Jesus, mas ele é alguém que pela fé verdadeira passa a pertencer a Cristo. Nós pertencemos a Ele, amém? E o segundo que nós já vimos aqui, que é permanecer na sua palavra, perseverar na obediência, na submissão ao ensino de Jesus, ainda que isso me confronte ou me custe caro. Irmãos, onde essas duas condições aqui aparecem, ali está um discípulo verdadeiro. Ele crê e ele permanece. Onde essas duas condições não aparecem, mesmo que a pessoa vista uma camisa da igreja, está lá escrito, né? Primeira Igreja Batista do Betânia. Mesmo que ela toque aqui no ministério, que ela toque uma gaita bonitinho. Vou falar de mim também. Participe do coral, pregue, ore, poste versículo, está ali o tempo todo evangelizando. Talvez ainda não tenha entendido o que é ser discípulo, se essa pessoa não crê em Jesus conforme as Escrituras e se ela não permanece na palavra de Jesus. E aí aqui a gente encerra esse primeiro bloco. E a gente vai para o segundo bloco. A consequência. Quando você crê, quando você permanece na palavra de Jesus, existem duas consequências que acontecem, que ocorrem de uma forma, posso dizer, natural, sobrenatural, na vida do cristão. A primeira consequência é conhecer a verdade.
Quando você crê em Jesus e você permanece nele, você começa a conhecer a verdade. E conhecereis a verdade. E aqui Jesus ele fala da primeira grande consequência de ser discípulo verdadeiro. Crer, permanecer. E aí vem o terceiro item, que é a consequência. Você conhece a verdade. Primeiro eu creio, depois eu permaneço na palavra. Então eu conheço a verdade. Irmãos, parece até contraditório, né? Como que eu vou crer e permanecer se eu ainda não conheci? Ele está aqui nessa sequência, mas a conotação de conhecimento da verdade aqui, irmãos, é o mesmo termo de intimidade entre um casal. Aqui está falando que eu tenho intimidade com Deus. Eu passo, Cristo, por meio do seu Espírito, habita em mim, e eu começo a ter intimidade com Ele, conhecê-lo. O que é a verdade? Nós vemos Jesus falando em João capítulo 17, versículo 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós vemos em João capítulo 1, já nos primeiros versículos, falando que o verbo, Jesus ele é o verbo, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Em João capítulo 14 também fala, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele usa artigo definido, ele não é uma verdade, ele é a verdade. Jesus, ele é a palavra de Deus. Diz as Escrituras que Deus fez todas as coisas pela palavra. Jesus é a palavra. E em João, já no início, fala que nada que existe sem Jesus, nada teria sido feito. Ele é o Logos, ele é a palavra, ele é a expressão exata de quem Deus é, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 3. Conhecereis a verdade. Jesus está falando, vocês vão estar comigo. Vocês vão ter conhecimento de quem eu sou. A ideia, segundo o dicionário de Strong, por exemplo, aqui conhecer tem essa conotação de relacionamento profundo. Humanamente falando, né, nós temos agora aqui um ministério de casais, né, pastor? Humanamente falando, quando a gente fala de relacionamento profundo, a gente pensa num casal que tem um relacionamento profundo. Escuta só, eu ouvi uma história, isso ainda, eu espero que um dia isso aconteça comigo, eu quero que isso aconteça comigo. Isso é maravilhoso, olha que legal. Tinha um casal, e aí de manhãzinha, um deles conta um sonho que teve, eu sonhei isso, e assim, e contou lá a história do sonho que teve, e aí os dois, cada um foi para o seu trabalho. E aí de noite, quando voltaram, aí o outro, então, essa noite eu tive um sonho, aí começou a contar, a falar do sonho. Aí falou, meu amor, quem teve esse sonho fui eu, e eu que te contei hoje de manhã. Está tão conectado que parece que não... É a mesma mente, é o mesmo pensamento. A gente vê isso, né? E o apóstolo Paulo, ele compara isso. Ele compara o casamento, acho que é Romanos capítulo 7. Ele compara o casamento, a união de Cristo e a igreja. É esse tipo de conhecimento, é essa vivência, é essa intimidade com Cristo, que um verdadeiro discípulo experimenta. Quando ele cumpre essas duas condições, e aí ele tem essa consequência, ele conhece a verdade. O discípulo verdadeiro, ele aprofunda o entendimento da palavra, ele se aprofunda o discernimento da vontade de Deus, ele se aprofunda no relacionamento com Cristo. E isso tem algumas implicações práticas. Quem permanece na palavra passa a enxergar. Começa a enxergar. Começa a ver. E aí ele começa a ver que o pecado realmente é pecado. Que o pecado ele não tem conotações técnicas ou nomes de comorbidades ou coisas assim. Pecado é pecado.
E aí ele não começa a ver como uma fraqueza simpática, não. Ele começa a enxergar a santidade como um privilégio e não como um peso, como uma ação de Deus na vida dele. Ele começa a ver o Evangelho, que o Evangelho é tudo na vida dele. Não mais como um discurso motivacional, ou uma linha a ser seguida na sociedade. Ah, tá, qual que é a sua linha? Ah, minha linha é essa aqui, teológica, assim, assim, não. O Evangelho é tudo na sua vida. Champlin, ele comenta esse texto, ele fala o seguinte sobre esse discipulado verdadeiro. Ele diz que é a condição e a garantia de que alguém conhece a verdade. Ou seja, não se trata de um conhecimento teórico. Não é teoria, irmãos. Mas de uma verdade que reorganiza a vida. Reorganiza a vida. Talvez você tinha um modo de viver, você vivia de uma forma. Quantos de nós aqui tínhamos uma vida, um jeito de viver, e quando Cristo entrou na sua vida, e você foi discipulado por Ele, e você começou a abraçar o Evangelho, a sua vida tomou um novo rumo, foi reorganizada em Deus. Eu poderia dizer assim que tem pessoas que sabem coisas sobre a verdade, mas não conhecem a verdade. Sabem versículos, doutrinas, mas não se rendem à palavra, não se curvam ao senhorio de Cristo. Essas pessoas não são discipuladas pela verdade, elas usam a verdade. A gente tem um exemplo também muito forte no Antigo Testamento, um outro homem considerado o mais sábio da sua época, Salomão. Ele sabia quem era o Senhor. Ele recebeu sabedoria diretamente de Deus. O próprio Deus deu sabedoria a Salomão. Ele escreveu provérbios, ele orou consagrando o templo, ele viu a glória de Deus. Teve um momento que ele orou e a casa encheu com a glória de Deus. E os sacerdotes não podiam entrar dentro do templo, porque a glória de Deus estava lá. Ele presenciou, ele viu isso, foi depois da oração dele. Ele tinha conhecimento teológico e prático, não só teórico. Ele sabia mais do que todos que estavam ali. Reis e rainhas vinham de longe para conhecer a sua sabedoria. Salomão conhecia a verdade, conhecia a lei, conhecia o caminho. Ele entendia como nenhum outro como funciona o temor do Senhor. Tanto é que ele escreve sobre o princípio da sabedoria. É o temor do Senhor. Ele fala sobre a justiça, prudência, uma vida sábia. Só que com o tempo, o coração dele foi sendo puxado para longe de Deus. E a Bíblia diz que ele amou muitas mulheres estrangeiras, das nações que o Senhor havia proibido. E quando Salomão, ele já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Irmãos, Salomão não só tolerou, ele era rei, ele tinha o poder para mudar as coisas ali no reino. Ele não só tolerou a idolatria, ele adorou outros deuses. E ele ainda construiu altares para outros deuses. Percebe uma coisa, não foi falta de informação. Salomão sabia. Não foi falta de experiência com Deus, ele tinha experiência com Deus. Talvez até mais experiência do que muitos de nós aqui. Não foi falta de sabedoria, não foi falta de participar da escola bíblica dominical. Aquele homem era quase uma escola bíblica dominical ambulante. O problema foi que o seu coração não permaneceu fiel ao Senhor. E aí Salomão, ele nos lembra, ele nos traz uma lição de que saber a verdade não basta saber o caminho a seguir, não. Se eu permanecer submetido a essa verdade, se eu não ficar debaixo da palavra, o conhecimento que eu tenho pode até se tornar um argumento para justificar a minha própria rebeldia. Irmãos, eu já fiz isso, confesso. Já usei meu conhecimento bíblico para justificar rebeldia, para justificar pecado. E muitas vezes nós oramos a Deus e nós citamos versículos para Deus, como se Deus
não soubesse o que está escrito na palavra dele, né? Deus, porque está escrito, e oramos bonito. E às vezes a gente usa versículos para justificar algumas ações nossas. Deus conhece o nosso coração. Em outras palavras, é possível ser especialista nas coisas de Deus e ainda assim ir construindo altares nas colinas do nosso coração. É possível saber pregar contra a idolatria e silenciosamente adorar outros deuses em casa. O discípulo verdadeiro é o contrário. Ele se coloca debaixo da verdade, não acima dela. Ele deixa a palavra interpretá-lo. Ele não passa a vida inteira dele tentando interpretar a palavra para fugir dela. Eu quero interpretar para fugir dela. Não. Mas a Bíblia me lê. A segunda consequência, e última. Versículo 32. Depois que você conhece a verdade. Ser verdadeiramente livre. Você conhece a verdade, você tem intimidade com Jesus, então você é verdadeiramente livre. Palavras do próprio Jesus. Verdadeiramente livre. Você não é livre, você é verdadeiramente livre. É uma frase muito conhecida, né, usada até em faculdade, em discursos públicos. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas Jesus, ele não pronuncia essa palavra num contexto de libertação sociopolítica do governo romano ou coisa do tipo. Ele está respondendo aqui a judeus que se ofendem com a ideia de escravidão. E aí no versículo 33, diz assim, eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que seremos livres? É até irônico, né, irmãos? Eles estavam ali aprisionados pelo Império Romano e aí eles estavam dizendo que eles são livres. O orgulho religioso, ele cega. Jesus responde, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. No versículo 34 ele fala isso. E a escravidão que Jesus denuncia é uma escravidão espiritual. Não é escravidão externa apenas. Jesus não estava falando da opressão do Império Romano sobre os judeus. Não, ele não estava falando disso. Mas de uma escravidão interna do coração. A pessoa às vezes ela acha que é livre, mas ela não consegue parar de mentir. Ela acha que é livre, mas não consegue perdoar. Vem aqui, pede perdão pelos seus pecados, acredita que Jesus morreu na cruz por ele fala ao Senhor, o Senhor me perdoou, participa da ceia do Senhor, mas não consegue perdoar a sua sogra, não consegue perdoar o seu pai, não consegue perdoar a sua mãe, seu irmão, seu avô, o seu vizinho, não consegue liberar perdão. Ele fala assim, se essa pessoa for para o céu, ele fique bem longe, um de um lado lá e outro, vou ficar do lado de cá. Misericórdia, irmão. E fala que é livre. Não consegue abandonar pecado secreto. Acha que é livre, mas qualquer frustração, aquele aumento que não vem, o carro que bateu, o banco que tomou a casa, aí qualquer frustração já te desestimula, já fica arrasado, e fala que é livre, fica escravo disso. A escravidão, ela não se resolve com força de vontade, ou com terapias apenas, não. Autoajuda, ela se resolve com a verdade. A verdade é Cristo, seu Evangelho, sua palavra, aplicados pelo Espírito Santo. E aí o texto avança e Jesus ele conclui o seguinte, no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
E aqui ele atribui, ele conclui, ele sentencia, ele diz que só o Filho pode libertar. Se Jesus te libertar, irmão, você de fato está livre. Se Jesus te libertar. E aqui está a expressão-chave, verdadeiramente livres. Ou seja, existe liberdade aparente. E existe liberdade real. Qual delas você vive? Qual é a liberdade que você vive? Uma liberdade aparente ou real? É igual aquela história, né, irmão, do peru de Natal, né? Ele é alimentado, né, vai sendo alimentado ali durante o ano todo, né? E aí ele tem uma certa liberdade para comer, para engordar, né? Mal sabe ele o que o espera. É livre. Liberdade real é ser liberto da tirania do pecado para viver em obediência amorosa a Cristo. A cultura moderna, ela diz o seguinte: livre é quem segue o seu próprio coração, como já bem falado aqui nesses púlpitos. Jeremias 17:9. O coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse negócio de segue o seu coração, isso é balela do mundo, isso é doutrina do mundo, doutrina. Não entra nessa, irmão. O coração é enganoso. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Perceba a ordem. Crer. Fé em Jesus. Amém? Permanecer. Perseverança na palavra. Fica firme na palavra do Senhor. Conhecer. Experiência viva da verdade. Esse conhecer, como nós falamos. Quando você começa a conviver com uma pessoa, você pega trejeitos dela, você pega... Tem algumas coisas que eu peguei aqui em Minas, tá? Eu já falo uai, já falo uma série de coisas daqui. Tem algumas coisas que a gente vai pegando por convivência. Existem algumas coisas que eu peguei da minha esposa, existem outras que ela pegou de mim. E assim, quando a gente começa a conviver com Deus, conviver com Cristo, nós começamos a nos parecer com Ele. E quarto, ser livre. Libertação verdadeira pelo Filho. Irmãos, discipulado não é um curso, não é uma classe que nós temos aqui na igreja, de escola bíblica dominical. Não é só um programa aqui nosso, não. Discipulado é um jeito de existir diante de Jesus. É uma característica de quem é filho de Deus. É ser aluno do Senhor, é ser discípulo do Senhor. É relacionamento, é viver crendo, permanecendo, conhecendo, sendo liberto. E aí talvez hoje a gente possa perceber o seguinte, algumas aplicações finais aqui, já estou terminando, que a nossa fé tem sido rasa, uma fé de impacto. E que temos fugido de algumas partes da palavra, a gente só pega aquilo que nos convém, e aquilo que está escrito, que mexe comigo, que me confronta, eu acabo desprezando, eu pulo, não quero nem saber. Outra coisa que às vezes a gente sabe demais, mas a gente vive de menos. Nunca tem se aprendido, nunca na história temos tido tanto conhecimento das coisas de Deus, escritas, seminários, cursos, tanta coisa, e feito tão pouco. E talvez também afirmamos que somos livres. Eu sou livre. Mas a gente continua acorrentado em alguns pecados. Hoje a voz de Jesus, ela volta a ecoar para nós. Não apenas para aqueles judeus ali em Jerusalém, não. Mas para mim e para você.
Se você permanecer na minha palavra, você será de fato meu discípulo. Você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Vamos permanecer, irmãos? Eu creio que você já creu. Vamos permanecer? Vamos conhecer mais do Senhor? Vamos ser livres, libertos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Não sei qual que é a sua condição hoje, em que estágio você está. Mas agora que nós vamos orar, você tem oportunidade de falar com Deus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda na minha pequena fé, que minha fé amadureça, cresça. Me ajuda, Senhor, a permanecer na Tua palavra, a ouvir a palavra do Senhor e a reter, para produzir fruto, amém? Fruto da vida eterna. Não na obsolescência das coisas do mundo. Tudo que você adquire, irmão, dinheiro, uma casa, um carro, tudo isso, as traças corroem, tudo passa, enferruja, quebra, desgasta, vai passando. Mas aquilo que Deus produz em nós é para a eternidade, irmãos. Amém? Deus tem construído a sua família aqui nessa terra para a eternidade, amém? Feche seus olhos, fale com Deus agora. Você sabe como a sua vida está. Fale com Ele. Ele está aqui presente para te ouvir. Ele ouve a oração. Ele escuta a oração. Ele escuta a sua igreja. Querido Deus, nós oramos ao Senhor e pedimos misericórdia. Nós pedimos a Tua graça, Pai, em nossas vidas. Ó Senhor, quão duras foram essas palavras de Jesus para aqueles homens, e quão duras essas palavras são para nós também. Mas nós precisamos sim destas palavras do Senhor. Nós precisamos crer, Pai, mas a fé genuína, a fé que produz fruto. E nós queremos, Deus, permanecer na Tua palavra. Nós queremos, Senhor, estar firmes contigo. E queremos sim, ter conhecimento de quem o Senhor é. Ter relacionamento, ter intimidade com o Senhor. E sabemos que só o Senhor pode, por meio do Teu Santo Espírito, nos ajudar nisso. Senhor, trabalha na santificação do nosso coração. Porque queremos conhecer a verdade e queremos ser livres. Livres do pecado. Livres, Senhor, da maldade humana, do nosso próprio coração. Como o Senhor Jesus diz, que é do coração que nasce todo tipo de pecado, adultério, assassinato, é do coração humano. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Cura nosso coração, Senhor. Santifica as nossas vidas, santifica a Tua igreja. Pedimos a graça do Senhor em nossas vidas. Pai, que o Evangelho possa, Pai, ser trabalhado em nosso coração e possamos produzir fruto. Fruto digno do arrependimento. Fruto para a vida eterna. E que essa família que o Senhor tem construído, Pai, a família, filhos por meio de Jesus Cristo, filhos do Senhor, a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Teu nome seja glorificado e que possamos espalhar essa verdade, esta graça a outras pessoas, Pai, para que possam ser alcançados pelo Teu Evangelho, em nome de Jesus, Pai. E nos liberta, Pai, dos nossos pecados, do nosso egoísmo. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os pecados escondidos, Deus.
aqueles que não revelamos, não falamos para ninguém, e o Senhor sabe, que possam ser confessados ao Senhor, e que haja libertação. Pai, nós sabemos que não há quem não peque, mas nós acreditamos que depois da regeneração, porque o Senhor nos salvou, nos tirou do império das trevas para o Filho do teu amor, nós acreditamos, Senhor, que o Senhor pode nos santificar, para viver uma vida que te agrada, ó Deus. Não somos perfeitos, mas nós buscamos, olhamos para o alvo, olhamos para Jesus. O Senhor é o nosso modelo, Jesus. Nós clamamos a Ti pela Tua misericórdia. Vem, Senhor, e trabalha em nosso coração, trabalha na nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória, ó Pai, no meio da Tua igreja, e que o Teu nome seja glorificado, Pai, para louvor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.